eu resolvi separar as decisões de 2022 para quem já tem noção do assunto, para quem quer apenas se atualizar de uma forma sumária, para que tenha acesso a isso, e aí, efetivamente, a partir da próxima aula, a gente tem um estudo para e passo, artigo por artigo, da nova lei de improbidade, tá bom? Então, vou colocar aqui na tela alguns slides que eu preparei para que a gente possa trabalhar aqui com vocês. Estão visualizando aí, né? Muito bem. Vejam só, nós tivemos aí ao longo de 2022 4 ADIs julgadas pelo STF no tocante à nova lei de improbidade, sendo 2 em definitivo, com mérito julgado pelo plenário, e 2, a 7236 e 7237, com decisão monocrática de dezembro de 2022, proferidas ali pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator prevento de praticamente tudo da ação de improbidade, embora também existe uma ação sob a relatoria do ministro André Mendonça, mas que até agora não tivemos decisão meritória. Muito bem. Nós tivemos 4 teses de repercussão geral, lá no tema 1199, aquele grande julgamento de agosto de 2022, em que passaram lá 3, 4 dias debatendo para fixar 4 teses de repercussão geral, que nós vamos analisar. E aí a gente começa a cair em decisões que, via de regra, os cursos, os livros não se atentam porque não fazem aí um estudo de fato verticalizado da matéria. Nós tivemos, em sede de julgamento de uma ADI e de uma ADPF, contra um decreto federal que regulamentava a Lei Geral de Proteção de Dados, uma fixação de tese. Lá está, expressamente delimitada, e nós vamos ver, uma fixação de tese de que o descumprimento da publicidade inerente ali à LGPD configura também ato de improbidade administrativa. Aliás, esse entendimento ele vai ao encontro da parcela doutrinária de que a hipótese de improbidade prevista no artigo 11 por violação não é taxativa. Porque se fosse taxativa, o STF não teria fixado uma tese após a lei, após efetivamente lá trabalhar a matéria, dizendo que também é ato de improbidade. Mas a gente vai falar sobre isso também com vagar mais à frente. Tivemos outra, a DPF, tratando da matéria de improbidade. Tivemos um recurso repetitivo, que trata da questão das contratações temporárias calcadas em legislação municipal autorizadora, ainda que ela esteja fora dos parâmetros constitucionais que autorizam esse tipo de exceção ao concurso público. E aqui, muito cuidado, meus amigos, quero chamar a atenção para vocês, claro que eu vou explorar isso quando formos falar, mas quero chamar a atenção. Às vezes as pessoas, curiosamente, vão lá no site do STJ e olham os boletins referentes à ferramenta chamada jurisprudência em teses. E no ano de 2022, nós tivemos 3 boletins publicados pelo STJ com 32 enunciados. Um deles foi aprovado ou publicado em março. Porém, nesta publicação, ele faz referência que as decisões remontam a novembro de 2021. Então, esses 32 enunciados da jurisprudência em tese, nós vamos ter que fazer uma leitura muito vagarosa, com calma, para verificar, de fato, se as razões da decisão ainda subsistem no novo marco legal. Aliás, ainda que não existam, temos casos polêmicos, como, por exemplo, a questão da responsabilidade solidária, com foco ali na indisponibilidade patrimonial. Temos decisões monocráticas já no STJ, e uma do ministro Herman Benjamin, que é um ministro forte, né, muito rigoroso, mas que tem seguido a literalidade da lei, dizendo, portanto, que não existe mais solidariedade. E temos
outros ministros com decisões, mantendo ainda o entendimento automatizado à luz lá da legislação antiga. Nós vamos trabalhar. Aliás, um dia desse eu peguei uma decisão, um dia desse não, esse final de semana eu estava fazendo uma revisão de julgados do STJ, sempre gosto de conferir, e peguei uma manutenção de condenação de improbidade pelo STJ no artigo 10, falando em culpa ainda. Lá o relator não se atentou, né, de que foi revogado e usou a frase automatizada que se falava que no 10 se condenava com base no dolo ou na culpa. Mas vamos chegar lá. E temos também 2 acórdãos do TSE, trabalhando ali o efeito expansivo do dolo específico na improbidade administrativa. Então, aqui é muita coisa para a gente absorver no dia a dia, na prática, e a gente vai aqui trabalhar, portanto, daqui para frente isso. Muito bem. Como eu disse para vocês, só um detalhe que eu quero já estabelecer com vocês aqui. Fiquem inteiramente à vontade, a partir das falas aqui, dos comentários, para abordar, perguntar, não tem momento marcado para que a gente possa interagir, debater, tá certo? Aqui não é um monólogo, se fosse para ser eu simplesmente falando, eu gravava a aula, botava no site e vocês depois acessavam, né? O objetivo da aula online é exatamente permitir que vocês tenham alguma espécie de interação. Então, fiquem inteiramente à vontade para abordarem quando ou se acharem necessário, tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Como eu falei para vocês no tema 1199, que representou efetivamente a primeira manifestação meritória do Supremo sobre a nova lei de improbidade, ela trouxe a fixação de 4 teses relevantíssimas para a gente. Então, eu vou só... Para mim saiu aqui a tela, mas voltou. Pronto. O que diz lá a primeira tese? É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Ora, aqui nós temos algumas questões importantes para tratar. A responsabilidade por ato de improbidade, ela sempre foi proclamada e diz que sempre se por isso que o SJ falava que a improbidade era a idade qualificada da conduta, isto é, precisava-se apresentar e demonstrar ali um ranço de má-fé, de desonestidade intelectual ou patrimonial, para que você configurasse. E, excepcionalmente, na hipótese do artigo 10, nós tínhamos a possibilidade de condenação com base na culpa dita grave, erro grosseiro, à luz do artigo 28 da LINDB, e que eu, particularmente, me alinhava a doutrina mais dita garantista, ali capitaneada pelo professor Rodrigo Valgas, né, o direito administrativo do medo, que vocês muitas vezes gostam de ler e propagar, que é algo antagônico dizer que alguém é corrupto, que alguém é ímprobo, com base em culpa, em perícia, em negligência, em imprudência. Igor, mas a pessoa ia ficar impune? Não. A pessoa que praticava um comportamento que gerava um dano ao erário, por conta de culpa, ela ia ser acionada judicialmente numa ação civil pública, numa ação popular, ia ter que arcar patrimonialmente com aquilo, mas daí a trazer para o seu espectro jurídico as sanções, as consequências decorrentes da condenação por ato de improbidade, era demais e era algo ontologicamente contraditório com o conceito de improbidade administrativa. Exatamente por isso, a nova lei veio sepultar de uma vez por todas a possibilidade de condenação com base em culpa.
E me parece que andou muito bem lá no meu livro, desde a primeira edição, eu elogiei e disse que era algo bem-vindo, a retirada, de fato, do elemento culpa na improbidade. Aliás, nesse trecho específico, o ministro Cássio Nunes, lá no julgamento exatamente desta temática, citou o meu livro falando, né, que o retrocesso, né, porque, de fato, houve um retrocesso no combate à corrupção, e hoje, né, eu fico muito mais à vontade, porque quando saiu a lei, quando saiu o meu livro, eu era praticamente o único que contestava os diversos absurdos que nós víamos. O Supremo começou, aos poucos, a dar alguma modelagem, e me parece que no mérito vai dar outra modelagem final e vai estabelecer ali um ponto de equilíbrio. E aqui é um deles. Retirar a culpa não é um retrocesso normativo. Retirar a culpa, me parece, que é um alinhamento legislativo à política punitiva de só trazer responsabilização severa para quem age com título de dolo. E esta é a premissa que me parece correta. Porém, não foi esta a premissa utilizada pelo legislador, e aí é que vem a crítica. Por quê? Porque a lei instituiu, pela doutrina majoritária, a qual eu me filio desde o começo também, e a qual o STJ vem seguindo já de forma reiterada, que é preciso o dolo específico para a configuração de ato de improbidade. E nós temos hoje, na ordem jurídica, situações contraditórias. Um comportamento só, que pode dar ensejo à responsabilização criminal, lá no título 11 do Código Penal, a título de dolo genérico, exigindo-se somente o dolo genérico, e a responsabilização por ato de improbidade, que exige sempre, sem exceção, dolo específico. Há uma contradição quando o juízo criminal é doutrinariamente o juízo de responsabilidade mais severa, que tem os ilícitos com os arquétipos montados exatamente para aqueles comportamentos com maior grau de culpabilidade. E esta lógica criminal foi transportada para o campo civil quando ela não existe no tipo penal correlato ao ato de improbidade. Esse é o problema. E, aliás, havia decisões do STJ antes da reforma legislativa, falando que dolo de improbidade, dentro da lógica constitucional, seria o dolo genérico. E há precedente, eu cito lá no meu livro, há precedente do STJ falando de que dolo específico em improbidade seria um retrocesso, bem antes da modificação legislativa, exatamente à luz dessa necessidade de coerência punitiva. E é por isso que se contesta, porque se contesta o dolo específico na improbidade, primeiro porque traz essa assimetria normativa. Segundo, porque no campo da improbidade, não é possível se utilizar de diversas ferramentas probatórias para se demonstrar exatamente o dolo específico. Mas ele está posto. E até que seja declarado inconstitucional, e eu duvido que o Supremo declare, esse é um dos pontos que me parece que o Supremo vai manter de forma muito firme. Então, até que o Supremo declare isto inconstitucional, e só o fará no mérito da ABI 7236, se o fizer, porque a liminar foi negada, o dolo é específico. E temos decisões do final de 2022 do STJ seguindo esta linha. Dolo da ação de improbidade é dolo específico. Meus colegas promotores e promotoras até ficam, né? Nós temos um grupo nacional de combate à corrupção, só dos promotores que são especializados na área do patrimônio. Ah, mas está errado. Não sei. É o que está posto. E me parece que a mens
legislativa é realmente essa e tem que se respeitar ou se declarar inconstitucional. Pois bem, o dolo é, portanto, o elemento categórico de todos os atos de improbidade. O dolo específico, aliás, eu até faço a análise de que existem situações que, se você bem olhar para o texto da lei, há duplo dolo específico. Prestem atenção depois, leiam com calma a hipótese de ausência ou de deixar de prestar contas que está lá no artigo 11. O artigo 11, ele, nos seus parágrafos, no primeiro, sobretudo no segundo, ele traz o conceito do dolo específico da lei de improbidade, que é aquele comportamento que se enquadra nas hipóteses do artigo 9, 10 e 11, e que tem a finalidade de beneficiar a si próprio, de beneficiar a terceiros, seja enriquecendo ilicitamente, seja causando prejuízo ao erário. Mas quando trata lá, no artigo 11, de deixar de prestar contas, ele fala deixar de prestar contas quando podia fazê-lo, faz esta primeira ressalva, que já era incorporada pela jurisprudência do STJ, mas bota uma vírgulazinha. Com vistas a ocultar irregularidade, que é uma finalidade específica daquele tipo de improbidade. E aí, debate, dá duplo dolo específico, ou para este inciso específico, o dolo é exatamente esta razão especial, de ocultar alguma irregularidade. A doutrina vai, né, certamente se posicionar, e o STJ e STF também não há nenhum julgado ainda nessa linha de pensamento que eu tenha visto recentemente, certo? Já temos muitos julgados colegiados do STJ, muitos monocráticos no STJ e no STF. Nós vamos aqui, ao longo do curso, falar de alguns deles, tá bom? Prometo trazer os mais importantes. Todos vocês já devem ter recebido aí as instruções de acesso ao e-book que nós fizemos com as principais decisões. Lá já tem muito material, mas aqui no curso nós vamos ter outras decisões também diferentes daquelas que lá estão. Pois muito bem. Agora você, né, se tiver assistido a sessão de julgamento, sobretudo no último dia, lá do tema 1199, e quem não tiver assistido, eu faço o convite para que o faça, vai verificar, e eu digo isso porque eu assisti efetivamente, né, todos os dias de sessão, e nesse ponto fiquei muito atento. Quando o ministro Alexandre de Moraes começa a propor as teses e vão sendo feitas sugestões redacionais, surge o debate sobre qual o tipo de dolo seria este fixado na tese. E, meus amigos e minhas amigas, isso não está na ementa, isso não está no acórdão, isso não está nos votos, mas está no debate de plenário. E, portanto, pode ser suscitado a provocação para levar lá ao Supremo. Foi dito e repetido que o dolo fixado nessa tese 1 do tema 1199 era o dolo genérico. Vejam, eu já disse para vocês que não é o que eu entendo. Para mim, a dolo específica, a lei está muito clara neste sentido. Mas eu tenho que trazer todas as informações aqui para vocês. Até porque nós temos juízes, promotores, advogados, pessoas estudando para concurso, e o meu dever, o meu compromisso, a lealdade com vocês aqui é com a verdade. As minhas convicções, os meus juízes de valor, nos meus livros, mas sempre ser o mais transparente possível com vocês, porque eu tenho que trazer a informação. Vocês têm a abrangência possível, e eu entendo isso perfeitamente.
Claro, Moraes falava, então é o dólar genérico, é o dólar genérico, pode ser, ele fala até em dólar eventual. A expressão que ele falou em plenário foi de dólar eventual, nesta confusão que a doutrina muitas vezes quer fazer de associar elementos criminais ao ato de improbidade. Mas a gente não pode deixar de ressaltar o drama, eu costumo dizer, o delírio kafkaniano do legislador, que tentou colocar que a ação de improbidade não era uma ação civil, querendo exatamente fazer uma forçação de barra para trazer ali a categorização do ato de improbidade para o campo criminal, e com isso permitir a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, o que foi, já tinha sido rechaçado antes pelo STF e também foi agora, tá? Se vocês lerem a ementa e o acórdão, e está lá no material, no e-book, expressamente dito que a ação de improbidade possui natureza civil. Claro que possui natureza civil. Não precisava nem constar lá, mas como o legislador, né, fez essa mudança de sexo, vamos falar assim, da lei de improbidade, ou tentou fazer, foi preciso, né, ter aí esta ressalva. Então, meus amigos, sobre o tema 1, é isso. De fato, sai a culpa, entra o dolo na visão da doutrina amplamente majoritária específico, dolo na visão das últimas decisões colegiadas do STJ, dolo específico. No Supremo não há manifestação expressa sobre este ponto, embora no debate tenha se falado, inclusive, em dolo eventual. Quero crer que, quando do julgamento plenário, isso vai ser suscitado debate para que se conseguir especificamente aí a questão do dolo específico. Ok. Tese 2, portanto, aqui do tema 1199. Agora ele vai tratar da questão da retroatividade ou irretroatividade. Quando a lei surgiu, eu fui também um dos únicos a defender que a lei ela não poderia retroagir tal qual se pretendia, porque nós tínhamos ali valores constitucionais muito explícitos e também até cláusulas de vedação ao retrocesso que estão expressas no nosso ordenamento jurídico. O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele faz essa linha de pensamento de, né, manutenção da probidade administrativa como ali um direito fundamental importante, como algo a ser preservado, como algo que não está submetido ao alvedrio, à livre conformação do legislador para, a qualquer tempo, olhar para determinadas situações e dizer, isso daqui não é mais improbidade, independente do indivíduo ter sido condenado ou não, ele vai ali ser beneficiado. E aí, eles fizeram, me parece, um arranjo muito justo. Eu já defendia expressamente, aliás, das 4 teses, 3 já estavam no meu livro bem antes do julgamento, eu defendia expressamente que, no caso dos atos culposos, era caso de abolício ilícito, né? A abolício ilícito, que é a irmã da abolício crimes. É exatamente a extinção de determinada categoria ilícita no campo não criminal. E, de fato, defendia que haveria ali a necessidade de se prestigiar a dignidade humana de quem estava sendo processado por algo que havia deixado de ser. Mas no campo do dolo, nós tínhamos algumas situações complicadas. Porque, vejam só, no campo do dolo, nós tínhamos pessoas condenadas a título de dolo genérico. O dolo para a condenação antes da 14.230 é no dolo genérico. Pós 14.230 é o dolo específico.
E aí você olha e diz assim, opa, princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica. Então, o dolo específico, ele tinha que estar não só demonstrado, mas, mas levado em consideração pelo magistrado quando do julgamento. Entendam, é se exigir deste julgamento pretérito a existência de um elemento condicionante normativo que não existia à época e que, portanto, nem Ministério Público, ao acusar, e nem o magistrado, a magistrada, ao julgar, poderia levar isso em consideração, já que a lei falava sobre o dolo genérico ser suficiente e a jurisprudência também. Então, nós íamos ter uma situação surreal. Nós íamos ter um efeito absolutório manada. Nós íamos ter um efeito dominó. Desculpa, pessoal. Uma absolvição em cadeia. Sem razão de ser. Porque nós não estamos falando de uma situação como a da culpa. Antes existia a culpa, aqui deixou de existir a culpa. Não. Agora, antes eu tinha o dolo genérico. E aqui eu passei a ter o dolo específico. Eu não posso exigir que esta situação anterior se amolde a esta situação posterior, mais grave. Isto viola paridade de armas. Isto viola, sobretudo, segurança jurídica. Segurança jurídica, meus amigos, não é algo voltado tão somente para a defesa. Entendam, a probidade administrativa, a tutela da probidade administrativa, ela é algo que existe em prol do interesse público, em prol do interesse social de uma gestão pública calcada em valores de honestidade, de diligência, de responsabilidade e assim sucessivamente. Não é uma faca virada contra o gestor. E a segurança jurídica, ela não serve somente para quem é processado. Não. A tutela da probidade reclama a segurança jurídica porque é um valor constitucional, tal qual é a ampla defesa, o contraditório, a retroatividade né, das normas mais benéficas, etc. Que, aliás, o Supremo já tinha dito antes que o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplicava à seara civil. E o fez quando o julgamento de matéria atinente ao direito eleitoral. Mas criou-se toda esta celeuma, porque, de fato, quando você olha na dose específica, é como eu disse, ia gerar um efeito absolutório, manada, um efeito dominó. Todo mundo ia ser absolvido. Vejam que loucura. Se a gente aplica a tese da retroatividade penal mais benéfica absoluta, todo mundo ia passar do dia para a noite, de ímprobo e inelegível, a ficha limpa. Vejam que loucura. E aí, não se trata do político A, B ou C, do meu cliente, do seu cliente. A gente está falando da proteção social. A gente está falando de pessoas que foram flagradas praticando comportamentos desonestos, corruptos, porque nós não estamos aqui a falar de culpa, mas a culpa é tranquilo. Nós estamos a falar de comportamentos dolosos, deliberados, voluntários, espontâneos. E essa gente ia estar, do dia para a noite, apta a voltar para a vida pública. Então, é disso que se trata. E isso pesou bastante. Tenho absoluta certeza, porque houve o alerta, junto ao Supremo Tribunal Federal, das dezenas de milhares de condenações. Nós íamos ter, meus amigos e minhas amigas, se fosse aceita a tese
retroatividade absoluta, na eleição de 2022, o pleito em que existiria o menor número de pessoas inelegíveis na história. Porque as condenações por ato de improbidade, que não são todas, mas aquelas que geram enriquecimento ilícito, dano horário, que geram inelegibilidade, as desaprovações de contas por ato doloso de improbidade, ato insanável, nós vamos trabalhar isso nas decisões do TSE, elas representam uma parcela significativa das inelegibilidades, certo? Então, o Supremo certamente levou isso em consideração para exatamente fazer ali a fixação da tese número 2. E o que é que diz a tese número 2? Eu fiz essa introdução para que a gente assente aqui uma visão geral do porquê foi assim, quais valores estavam em jogo. Agora vamos ver o que diz, portanto, a tese. Fala lá o número 2. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então vejam, até na culpa, meus amigos e minhas amigas, esta revogação, esta abolição ilícita, ela é irretroativa. Se nós estivermos a falar de trânsito em julgado, ou da execução das penas e seus incidentes. Por quê? Porque, como eu disse, aqui nós estamos a preservar um interesse social. Eu, particularmente, até discordo. A minha posição era até além da que o Supremo colocou. Mas o Supremo ouve por bem, e me parece um posicionamento razoável dizer alto lá. Se a retroatividade benéfica é um direito fundamental, está no artigo 5º, também está no artigo 5º a imutabilidade da coisa julgada. Então, foi uma solução salomônica nesse ponto, não pode-se dizer que é algo absurdo. Muito bem. E o 3 complementa a lógica, ao dizer o seguinte: a nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos, vejam a ressalva, atos culposos anteriores, porque se eu estivesse a falar de dolo específico, meus amigos, ia trazer aquele efeito manada absolutório. Então, a nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte da gente. Foi aqui, meus amigos e minhas amigas, o ponto específico em que o ministro Alexandre de Moraes falou, lá em plenário, de dolo eventual. Então, calma lá. Nós vamos aqui a algumas repercussões práticas relevantíssimas desta tese que estão escondidas aqui e que, numa leitura apressada, passam desapercebidas. Vamos lá. Vejam, indivíduo acusado por ato de improbidade culposo, transitado em julgado, não tem o que fazer, tese 2 do tema 1199. O indivíduo processado por improbidade a título de culpa, e aqui só caberia o artigo 10, é importante falarmos disso, ou seja, de dano ao erário, não transitado em julgado, a nova redação da lei vai retroagir. Mas vai retroagir muita calma nessa hora. O que foi que eu verifiquei na hora? Percebam que
Assim que a lei foi aprovada e com a revogação da culpa, os advogados e os juízes também de ofício, é bom salientar, eu até brinco que baixou assim, o espírito de mãe de Ná em mim, né? Quem conhece a história da mãe de Ná, que diz, rapaz, a juizada aqui vai extinguir a rol das ações, com base nisso. E aconteceu muito, no país todo. Eu digo porque, na época, eu dei curso dos 27 MPs, eu dei curso em praticamente 18 do país inteiro, para os promotores e promotoras. E sempre era a mesma história, que os juízes estavam extinguindo a torta e a direita as ações. E isso estava e está completamente errado. Por quê? Vejam só, mais uma vez, nós temos que olhar a ação de improbidade, como eu já falei, com a ação que pertence ao microsistema processual coletivo. É uma ação que tem uma finalidade pública. Embora haja ali uma individualização de punição, né, porque, via de regra, nas ações de direito coletivo, não há ali algo específico contra alguém em termos punitivos, no máximo uma multa. Aqui não, aqui você pode afastar uma pessoa, você pode retirar do cargo, ela pode perder a função, ela vai pagar multa, vai pagar a indenização, então, né, vai suspender direitos políticos, vai gerar inelegibilidade. Há uma carga muito individualizada na pessoa e as pessoas passam a olhar para a ação de improbidade apenas sob o viés punitivo. Não à toa que se colocou também na lei que se aplicava os princípios do direito administrativo sancionador. Ok? Aplica-se, como sempre foi aplicado. Mas aplica-se também, ou aplicam-se também, os princípios do processo coletivo. Porque aqui tem uma finalidade, proteger a sociedade de pessoas corruptas, desonestas. A lei de improbidade tem esta finalidade explícita. Pois bem, com a revogação, os advogados e os juízes simplesmente passaram a extinguir as ações, arquivar, pedir a absolvição, pedir a extinção sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. E era algo que me espantava. Muitas vezes você nem ouvia o Ministério Público, esquecendo o artigo 10 do Código de Processo Civil, esquecendo o dever de cooperação, o dever de lealdade, o dever de contraditório de ampla defesa, que é tão caro para a defesa. Né? A defesa é... Aliás, a lei ela traz uma loucura também de dizer que se qualquer diligência pedida pela defesa não for atendida, isso é causa de nulidade. Isso me lembra uma situação em que eu passei, que eu processei um juiz, um ex-juiz, que hoje foi demitido por corrupção. Esse indivíduo arrolou testemunhas de Hong Kong, de Taiwan, que nunca nem estiveram na comarca. Aqui ele arrolou simplesmente para fins protelatórios, na ação de improbidade que eu ajuizei contra ele. Já pensou? O tribunal deferiu, disse que era meramente protelatório, porque as pessoas indicadas não tinham qualquer correlação, não sabiam dos fatos. Só que hoje, no novo texto legal, se for a ferro e fogo, geraria nulidade. Então, contraditório, ampla defesa, paridade de armas. Paridade de armas é para a acusação e é para a defesa. Se a defesa pode e deve poder produzir todas as provas que entende, que demonstrem a absolvição do acusado, em elas não sendo protelatórias, elas devem ser produzidas. Tal qual as provas pelas quais o Ministério Público entende que existem e que são idôneas para provar a culpabilidade do agente, devem ser produzidas. Então não é assim. Era culposo, a nova lei revogou, então a absolvição. Não, filho. Tem que se intimar o Ministério Público para que ele demonstre,
e aí confesso que vai ser uma tarefa difícil, mas é possível que se demonstre que o agente agiu de forma dolosa, e dolosa especificamente agora à luz da nova lei. Então, não existe um efeito absolutório automatizado tão somente pela revogação da modalidade culposa. E aí, nós temos que analisar o seguinte: só vai poder extinguir quando não houver indício mínimo, porque o STJ também já disse agora, em 2022, que o tal do princípio indubio pro società, ele se aplica ainda à lei de improbidade após as modificações da Lei 14.230. Então, percebam que é algo muito sutil. O juiz não pode absolver e extinguir o processo ceifando o direito da acusação de produzir as provas que ele entende cabíveis. O STJ fala expressamente nos acórdãos. É preciso assegurar, em nome da paridade de armas, o direito ao jus accusationis. Nós vivemos um momento, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu acuso com a severidade de quem tem convicção quando a pessoa é culpada, mas eu peço absolvição tranquilamente quando eu tenho essa convicção. Mas a gente vive um momento em que parece que é pecado acusar alguém. A gente vive um momento em que qualquer juízo de acusação é encarado como perseguição, como excesso, como exagero. Vocês perceberam que, e eu sei que a maioria aqui é advogado, mas aqui o debate é franco e acadêmico, tudo é o excesso do Ministério Público, tudo é a perseguição, tudo é o exagero. Existem erros? Existem. Existem colegas que se equivocam, que não conhecem da matéria, alguns poucos mal intencionados, alguns que tinham vontade de ser prefeito, gestor e não são. Existe. Como em qualquer profissão, existem os maus profissionais, os profissionais não tão competentes, os profissionais que não têm vocação para aquela matéria. Mas não me parece que é este efeito generalizante, como se coloca. Que parece que hoje que é proibido se acusar. Parece que nós vivemos numa Suíça, numa Suécia. E quando a gente sai da nossa casa e para no sinal da esquina, nós temos a demonstração que nós não vivemos nessa Suíça, que nós não somos, infelizmente, geridos pelas pessoas mais bem intencionadas do mundo, que atuam sempre à luz da honestidade, da probidade, com o zelo necessário com a coisa pública. A história do país, a nossa história, desde 1500 e até hoje, não é compatível com esse discurso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses juízos de generalização. E o item 3 quer exatamente permitir isso. O que, eu confesso, traz muita dificuldade. Até eu teria dificuldade. Porque se eu processei alguém inicialmente a título de culpa, não é culpa grave, como é que eu vou sustentar que agora ele agiu dolosamente? Mas, veja, pode aparecer. É possível. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo antes da nova lei e que se encaixaria perfeitamente no item 3. Uma vez, eu estava investigando na Secretaria de Educação do município, e aí deflagramos uma operação, toda a prefeitura foi afastada, literalmente toda a prefeitura, 28 afastamentos, do prefeito até toda a comissão de licitação e secretários e procuradores municipais, e um dos alvos era a secretária de Educação, porque ela tinha liberado ou autorizado, homologado,
a compra de um lote de canetas Bic, vejam só, canetas Bic, isso em 2013, portanto, há 10 anos atrás, a R$ 10. Basta pensar o seguinte, hoje você paga R$ 10 na caneta Bic? De forma nenhuma, não é verdade? Há 10 anos atrás, de forma nenhuma, triplicado, digamos assim. Pois bem, essa cidadã homologou lá o lote, pagando R$ 10 na caneta Bic. Eu tinha separado ela como alvo prioritário, por conta de umas informações que eu tinha, e fiz parte do monitoramento dela na véspera da operação. E eu estava lá com a equipe de inteligência, seguindo ela e tal, antes do cumprimento do mandato, na madrugada na casa dela. E aí, ela foi ao supermercado da cidade. E ela comprou aquele pacote que vem em 3 canetas Bics, né, em um saco plástico. E eu não desci, porque se eu descesse para acompanhar lá, ela ia me reconhecer, mas um dos policiais desceu, ficou acompanhando, e disse, doutor, você está comprando besteira, você quer comprar caneta Bic? Eu disse, opa, ela comprou caneta Bic? Ótimo. Então, amanhã, quando a gente for na busca e apreensão, nós vamos pegar a bolsa dela, que eu quero ver quanto ela pagou na caneta Bic, que se eu vou usar isso aqui no interrogatório dela. Muito bem. Fomos para a busca, eu peguei lá a bolsa dela e estava lá, a notinha fiscal, tinha pago R$ 3,80, no pacote todo estava R$ 1,30 no máximo, cada caneta Bic. Bem, aprendi aquela nota e, junto com outras coisas, muito bem. Fomos para o interrogatório posteriormente. E aí, a gente interrogando ela, doutor, o senhor sabe, isso aqui são falhas, aquele discurso muito bem já preparado, que eu cansei de ouvir ao longo de 13 anos de promotor. É porque eu confiei na comissão de licitação. Não tem má fé. Eu não roubei nada. Eu não ganhei nada. Ninguém me deu comissão. Foi só um erro, só uma falha. Isso não é improbidade. Muito bem. E, de fato, até então não havia nenhum elemento de que ela recebesse propina, de que ela, né, recebesse algo por conta daquela aquisição. Mas aí, no interrogatório dela, eu cheguei para ela e disse, doutora, me diga uma coisa. A senhora ontem esteve ao supermercado, né? Foi. A senhora comprou caneta? Eu disse, comprei 3 Bics para minha filha, que estava precisando para a aula. Mas perfeitamente. É, a Bic lá estava quanto? Doutor, ela falou assim, uns R$ 4, algo assim. Aí eu disse, perfeitamente. Se a caneta Bic lá no supermercado tivesse R$ 10, a senhora pagaria? Aí ela, acho que ela olhou e se tocou, né? Aí disse, doutor, pagaria não. Aí a gente caía exatamente naquele entendimento jurisprudencial do STJ que dizia, do administrador público exige-se uma diligência superior à que ele tem com o seu dinheiro, porque o erário, efetivamente, é de todos nós. E ele tem que ter parcimônia, ele tem que ter responsabilidade. E autorizava-se a condenação exatamente nesses casos de culpa grave, que era a hipótese. E eu a processei pelo artigo 10, porque, como eu disse, não havia elementos de corrupção, de suborno, de propina, etc. Mas vejam que é interessante. Ajuizei a ação, ela foi notificada, apresentou a defesa preliminar, tal, foi citada, a ação foi recebida. Lá para frente, na instrução processual, surge um dos réus, secretários municipais, e diz, doutor, quero fazer um acordo com o senhor. Eu fiquei até com medo, fazer um acordo comigo, né, na improbidade. Aí ele diz, eu quero falar tudo. Eu disse, perfeitamente. Mas o que é eu falar tudo? Eu vou começar por aquela licitação das canetas. Aí eu disse, perfeitamente. Vamos lá. Porque aí o esquema era assim, ele contou toda a triangulação, como era do dinheiro, sei o que, e depois a gente fez o rastreio, quebra-sigilo bancário, fiscal, e conseguimos comprovar que havia corrupção passiva no meio.
que havia propina. Comecei imputando culpa, porque não havia elementos. Mas, ao longo da instrução processual, surgiu a prova do dolo específico. Tanto que ela foi condenada, mantida pelo STJ a condenação, depois da 14.230, exatamente por isso. O senhor disse, à luz do tema 1199, os elementos probatórios que foram posteriormente produzidos demonstram que ela não praticou um comportamento culposo, mas que ela praticou um comportamento doloso. E esse comportamento doloso voltado para o enriquecimento ilícito e dano ao erário, enquadrando-se, portanto, na modalidade do dolo específico exigido pela lei. Então, essa tese 3, ela não é assim algo louco, não é algo que traz um absurdo em si. É difícil que se comprove, mas é possível. Salvo se nós estivermos diante de uma situação que de plano, e é muito difícil dizer que de plano não se pode provar um elemento subjetivo, é preciso deixar que a instrução aconteça. A não ser que realmente o próprio Ministério Público venha e diga, aqui o Ministério Público entende que não existem elementos aptos, idôneos, etc. É sempre importante lembrar, meus amigos, que a ação de improbidade ela tem as investigações correlatas, as criminais, sobretudo, que permitem o uso de provas que vão, de uma certa maneira, poder trazer aos autos a demonstração do dolo específico. Então, a gente tem que ter muita calma com essa história da revogação dos atos culposos, certo? Muita calma com isso. Não existe esse efeito absolutório automatizado. E mais, não é só abrir vistas ao Ministério Público ou à pessoa jurídica autora da ação, não é verdade? Porque ambos, agora, após as ADIs, continuam com a legitimidade, algo extremamente correto, no meu sentir. Sou totalmente contra monopólios institucionais. Os monopólios institucionais é que permitem os abusos, os excessos, as prevaricações. Então, não é só intimar o MP ou a pessoa jurídica autora. É intimá-lo para que ele se manifeste, né? Porque o despacho padrão era intime-se a parte autora para que se manifeste sobre as modificações da Lei 14.230. Ok. Olha, filho, o ato foi revogado, foi, mas é possível ainda provar arte de dolo. Entendemos que o dolo vai poder ser possível com o depoimento do fulano, ciclano, que na fase inquisitorial apontou isso, apontou aquilo, etc, etc. Não é dar uma autorização para um tiro no escuro. Não é isso. Mas não se pode cercear quando o Ministério Público ou a pessoa jurídica autora entendem que a instrução pode trazer luz sobre elementos objetivos, porque isto viola, nas palavras do STJ, o devido processo legal, o princípio da paridade de armas e o jus accusationis. Jus accusationis, termo cunhado na jurisprudência expressa do STJ, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa, de fato, entender aí a tese 3 do tema 1199. Ok. Pois não. Quem está falando pode aparecer. Elielton. Elielton, tudo bom? Rapaz, o Elielton adora fazer perguntas polêmicas. É meu aluno já há muito tempo, então estou esperando aí a polêmica. Diga, Elielton, sempre com colocações pertinentes. Não, com relação à inelegibilidade. Se não me falha a memória, a inelegibilidade ela é verificada quando existe a improbidade pelo ato doloso, né? Me corrija se eu estiver equivocado. Pois bem, se existe a improbidade com relação à culpa, tá? Nesse sentido, lá nas eleições vindouras, pode o tribunal ele
adentrar nessa situação e trazer o dolo genérico dolo genérico não, algum tipo de dolo para que fixe aí a inelegibilidade dessa pessoa, ou em um outro caso, se adveio a sentença, e a sentença lá, por um motivo ou outro, o juiz ele não especificou se era dolo ou se era culpa. E aí não teve os embargos de declaração, a sentença ficou naqueles moldes. O Tribunal Regional Eleitoral, ele pode trazer essa discussão naquele julgado ou não? Certo, perfeito. Você está adiantando aqui um tema que nós vamos falar ao final, mas eu não vou me furtar a responder você, porque eu sei que é uma dúvida muito pertinente. A súmula 41 do TSE, ela diz expressamente que cabe à Justiça Eleitoral fazer a análise de mérito das decisões condenatórias em improbidade. O que isso significa dizer? Olha, eu, Justiça Eleitoral, não discuto aqui o acerto ou o desacerto da sua condenação em improbidade. Eu não discuto se você deveria ter sido condenado ou se você não deveria ser condenado, e por isso eu não vou reconhecer a sua inelegibilidade. Mas eu, Justiça Eleitoral, de posse do título condenatório, colegiado ou com trânsito em julgado, que faz surgir a inelegibilidade, eu vou olhar aqui para a fundamentação da sua decisão, certo? E eu estou vendo aqui que, de fato, esta fundamentação do juiz me aponta para um ato doloso. E, portanto, você incide na inelegibilidade. Como pode? Lá o TRE, ao analisar, dizer, oh, não, estou vendo aqui, na verdade, o juiz relata uma situação, embora não tenha dito de forma expressa, que você agiu de forma culposa e, portanto, não há inelegibilidade a ser reconhecida. Então, esta situação é o que está posto há bastante tempo na súmula 41 do TSE, tá certo? Que diz que a Justiça Eleitoral aqui é soberana para fazer a análise do título executivo. Era com base na súmula 41 do TSE, por exemplo, que se permitia o surgimento ou o reconhecimento de inelegibilidade quando o indivíduo tinha condenações por violação aos princípios. Porque quando você lê o artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 6490, ele diz que para você ser considerado inelegível é preciso que você seja condenado por ato de improbidade que tenha gerado dano ao erário e enriquecimento ilícito. Ele não diz que você tenha sido condenado com base nos artigos 9º e 10º. Então, em algumas situações em que o indivíduo era condenado no artigo 11, violação aos princípios, o Ministério Público chegava e dizia, olha, ele foi condenado com base no artigo 11, mas esse comportamento dele gerou o dano tal, que está reconhecido lá na decisão. Gerou um enriquecimento ilícito tal, que também está citado na decisão. E com base nisso, reconhecia-se a inelegibilidade até mesmo em hipótese do artigo 11, porque a inelegibilidade não é remetida à tipificação do ato, mas à existência de um fato, enriquecimento ilícito, cumulado com dano ao erário, tá? E aí o TSE, já agora em 2022, ele tem, já adiantando, você perguntou, mas eu vou abordar isso com mais calma à frente, o TSE tem feito a análise dessas condenações anteriores e exigido o dolo específico. Me parece uma posição equivocada. Até já eu dou alguns cursos lá para assessores do TSE e já tenho alertado eles que essa posição está errada, porque gera no campo eleitoral o mesmo absurdo que ia gerar no campo civil comum. Ora, se antes era preciso um dolo genérico, eu não posso agora exigir dolo específico. Mas o TSE, para não reconhecer algumas inelegibilidades, tem adotado, não estou dizendo que é de má fé, estou dizendo que dogmaticamente tem adotado a linha de que é preciso, na análise do título condenatório,
que existam elementos aptos a demonstrar a existência de dolo, não só o dolo, mas o dolo específico. Senão, o indivíduo não está mais inelegível. Beleza? Acho que respondi a sua pergunta, correto? Ok, professor. Obrigado. Beleza. E aí, o tema 4 fala da prescrição, que é outra, né, situação que gerou muita celeuma na prática com a aprovação da lei, que se queria também trazer ali uma rede de arrasto absolutório, porque a nova lei, nós vamos estudar, trouxe prazos, fixou prazos muito exíguos à luz da nossa realidade processual, em termos de tramitação. Temos estudos do CNJ apontando que a média de tramitação de ações de improbidade levam 4 anos entre o protocolo inicial e alguma decisão, e é algo realmente nessa linha. Minha primeira ação de eu entrei como promotor em agosto de 2010. Em dezembro, novembro, dezembro, eu fiz uma grande operação na cidade, comecei a ajuizar algumas ações de improbidade. E a minha primeira ação de improbidade foi julgada ano passado pelo STJ, mantendo a condenação. Então, nós pegarmos uma média de 12 anos, nas 3 instâncias, dá exatamente 4 anos e pouco. E a lei trouxe esse marco de 4 anos e trazia uma situação meio complicada, porque a cobrança de qualquer dívida fiscal é de 5 anos o prazo. Um ato de improbidade, um ato de corrupção, teria um prazo menor do que a cobrança de uma dívida qualquer de uma pessoa que, né, tivesse ali com o poder público. Uma dívida de IPTU, uma multa de trânsito. Olha só que relevante. A multa de trânsito de você estacionar no local proibido é muito mais grave e tem um prazo muito maior do que vou dar aqui um caso do prefeito que foi lá na conta bancária da prefeitura, sacou 150 mil direto para conta de uma construtora que ele tinha lá um balão para dar no apartamento dele. Isso não subsiste a um juízo sério de proporcionalidade na perspectiva da vedação à proteção deficiente. Né? E o Supremo levou isso em conta, sem qualquer dúvida, dentro de uma lógica de bom senso, e disse que o novo prazo prescricional é irretroativo e que aqueles novos marcos, sobretudo da prescrição intercorrente, só se aplicam a partir da publicação da lei, portanto, a partir do dia 26/10/2021, certo? 26/10/2021, claro e evidente. Já havia outros precedentes anteriores do STJ, não na parte da improbidade, mas na parte do processo civil comum, de que essas mudanças de prazos eram tempus regit ato. Já pensou? Retroagir algo que a parte não tinha como ser diligente, tinha que fazer um juízo de futurologia. Ah, não, daqui a 5 anos vão aprovar uma lei dizendo que o prazo é ser tal. Não dá para exigir isso, né? Então, as 4 teses aqui me parecem que estão muito bem delimitadas. Alguma dúvida, alguma consideração, ou podemos avançar? Beleza. Então, vou dar aqui um intervalinho de 5 minutos, só para descansar a garganta, e a gente retoma já já, tá bom? Bem, pessoal, então vamos lá, dar seguimento. Continuando aqui no estudo retrospectivo das principais decisões do ano passado, na matéria, nós temos aí as ADIs 7042 e 7043, que foram julgados no mérito já pelo plenário do STF. Estas 2 decisões
trouxeram ali efetivamente o reconhecimento, da legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva de Ministério Público e pessoa jurídica interessada, declarando, portanto, inconstitucional a redação dada pela Lei 14.230 de que somente o MP poderia ajuizar a ação de improbidade. Aliás, a gente não pode deixar de apontar a contradição do legislador, porque quem lê a documentação sobre a tramitação legislativa, quem acompanhou os debates em plenário, sobretudo, o discurso era que a lei tinha que ser mudada para acabar com os abusos, com os excessos do Ministério Público. Mas o legislador, contraditoriamente, deu para o suposto abusador a prerrogativa única e exclusiva de continuar abusando, né? na visão deles, retirando, portanto, da pessoa jurídica lesada, muitas vezes, a possibilidade que a lei anterior já trazia. Então, o Supremo diz que isso é inconstitucional, me parece que está corretíssimo, né? Em uma república, e nós vivemos em uma república, pelo menos do ponto de vista do texto constitucional, isso está posto lá, em uma república interessa que todos nós possamos controlar os malfeitos. Quanto mais gente fiscalizando, quanto mais gente com poder de controle, melhor. Não à toa que nós temos ação popular como direito fundamental, não à toa que nós temos a ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do Ministério Público, e assim sucessivamente. Pena que o cidadão não pode ajuizar a ação de improbidade, pena que o cidadão não pode ajuizar as ações eleitorais, porém, aqui no campo da improbidade, temos pelo menos essa compensação com a pessoa jurídica, tá certo? E aí, claro que se a pessoa jurídica pode ajuizar a ação de improbidade, ela também pode firmar o acordo de não persecução civil. Desde a Lei 13.964 de 2019, a Lei do Pacote Anticrime, instituiu-se a possibilidade de acordos. A Lei 14.230 veio clarear algumas situações, dizendo que o acordo pode ser celebrado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, matéria pacificada no STJ também, muito antes da 14.230. E há, porém, uma lacuna, porque a lei diz, pode firmar o ANPC, mas a lei não traz um regulamento, um regimento muito detalhado. E no caso da pessoa jurídica lesada, é que não traz mesmo, porque a redação da 14.230 não permitia, com o restabelecimento da legitimidade ativa dentro da lógica do princípio dos poderes implícitos, o Supremo disse que pode. Desculpe só. E aí surge, portanto, essa dúvida. Qual é o procedimento? Me parece que uma coisa é certa. Sempre que pessoa jurídica iniciar tratativas sobre a NPC, reza o bom senso, que se comunique, que se intime o Ministério Público. Porque a lei diz expressamente que nas causas em que o Ministério Público não for parte, ele funcionará como fiscal da ordem jurídica. Esse permitir dar ciência durante a entabulação do acordo é uma medida que eu diria de prudência, de precaução. Porque quando você traz o Ministério Público para participar do acordo, você retira uma possível pecha de achar que tem algo espúrio ali, de questionamentos futuros. Mas, se isso não é feito, isso por si só não gera nulidade. Mas, apresentou em juízo o acordo de não persecução para fins de homologação, é necessário, de forma obrigatória, a intimação do Ministério Público para que ele se manifeste sobre a conveniência, a oportunidade, a razoabilidade,
a proporcionalidade daquele acordo. Se, de fato, dentro da escala de custo-benefício traz interesse. E pense na seguinte situação. O indivíduo está condenado em primeira, segunda, condenado em terceira instância no STJ, entra com 4 embargos de declaração, vai protelando, né? E aí entra um aliado dele, lá na prefeitura. E eles fazem um acordo, resolvem fazer um acordo. Já pensou que lindo ia ser? Ei, ministro, peraí, tá aí com o meu 4º embargo de declaração, mas a gente fez um acordo. Eu já estou inelegível, eu estou com meus bens bloqueados, eu tenho multa civil para pagar, eu tenho indenização para ressarcir, mas a gente fez um acordo aqui bem legal, eu não vou mais ficar inelegível, eu vou poder concorrer, a gente deu uma reduzida aqui interessante na multa, homologuei. Já pensou se homologar sem sequer dar a possibilidade? E aí, vejam que interessante, porque uma coisa é permitir que haja manifestação lá na esfera judicial em que está tramitando a ação. Outra é, celebrado o acordo, ou seja, o documento existe no acordo de não persecução civil, ele já é um ato jurídico perfeito. Ele ainda não tem a eficácia desconstitutiva ou suspensiva da ação e pode dar ensejo a uma ação popular, por um cidadão que queira questionar, dizer que aquilo viola a moralidade. Pode dar ensejo a uma ação civil pública pelo próprio Ministério Público, questionando exatamente aquilo. Então, não é somente a manifestação no bojo da ação de improbidade que permite. E outra situação que me parece que o judiciário tem comido mosca no popular. O cara faz um acordo de não persecução civil, muitas vezes em situações como essa em que o indivíduo já está inelegível, condenado no Tribunal de Justiça, ou em vias de ser condenado lá no STJ, ou que já foi e está protelando a questão por recursos ali meramente formais, e o cara peticiona e diz, fez um acordo, a multa que era de 400 mil, nós acertamos em 500 mil, divididos em 10 parcelas, em 20 parcelas. E aí o judiciário tem homologado o acordo e mandado extinguir a ação. Só que mandado extinguir sem a cláusula resolutiva ou suspensiva de que aquela decisão só produz efeito de coisa julgada após o seu pleno cumprimento. Parece algo banal, mas que eu tenho visto na prática má fé, o promotor não se atenta, o juiz não se atenta, o cara de má fé muito bem orientado faz um acordo, paga 1, 2, 3, quando certifica-se o trânsito em julgado, bye bye. E aí, no máximo, o que o promotor pode fazer é ajuizar uma ação de reparação ao erário, imprescritível. Mas as condenações que ele tinha lá na manga acabaram. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Muito bem. Professor, Pois não. Eliel, essa ação não pode ficar suspensa até o cumprimento da decisão? Ela deve ficar suspensa. É isso que eu estou dizendo. Os juízes e promotores têm que se atentar a esse expediente de má-fé. Ela tem que ficar suspensa. Não tem nada de arquivar a ação, de extinguir a ação, como fazem. Se você olhar lá no STJ, você botar acordo não persecução civil como critério de pesquisa, você vai ver alguns casos de decisões monocráticas do relator simplesmente diante da comunicação, do acordo e tal, arquive-se a ação. Como assim? E se o cara não cumprir? Esse é o detalhe que a gente tem que se atentar
na prática. Outra coisa, professor, rapidinho. Vontade. A comunicação, a ciência do Ministério Público, que você mencionou aí, o contrário também é obrigatório, em virtude do acordo mediante o Ministério Público, e aí também fazer a ciência a pessoa jurídica, que, ao meu ver, também é o maior interessado na situação, não é isso? Veja, não é obrigatório por duas circunstâncias, embora seja de bom tom igualmente. E eu faria. Primeiro, porque a lei diz que a participação da pessoa jurídica lesada, ela se dá de três formas: contestando o ato de improbidade, né, assumindo a defesa daquele ato, se abstendo de manifestar, ou como litisconsorte ativo junto com o Ministério Público. Se nós estivermos diante de uma situação em que já houve o ajuizamento da ação, já houve a intimação da pessoa jurídica lesada, que isto voltou a ser obrigatório a partir das declarações de inconstitucionalidade, e a pessoa jurídica defendeu o ato, a pessoa jurídica disse, não vou me manifestar. Ela já mostrou que não tem interesse naquela situação. Então, o Ministério Público pode fazê-lo. Porém, pensemos que estamos diante da seguinte situação. Eu estou com um inquérito civil público, já em vias de conclusão e de ajuizamento da ação, e eu resolvo como última medida, embora não seja obrigatória, a STJ já disse isso, né, várias vezes, não é condição de procedibilidade da ação de improbidade, qualquer espécie de chamada ou chamamento para a NPC, mas eu resolvo chamar o indivíduo. Eu olho assim, digo, rapaz, aqui o risco dele ser condenado é meio a meio, vamos tentar um acordo, e chamo o cara para o acordo. Nessa situação, me parece que é obrigatória, e eu estou até falando disso na nova edição do meu livro, vai sair, né, delimitando mais essas situações, nessa hipótese em que a pessoa jurídica ainda não teve a oportunidade de se manifestar sobre o interesse que se presume, concordo com você, que se presume que ela tem, é obrigatório o chamamento, a intimação, para que, tal qual aconteceria lá na ação, ele venha aqui. O Ministério Público não fez isso. Muito bem. Quando ele peticionar requerendo a homologação, obrigatoriamente vai ter que ser ouvida a pessoa jurídica lesada. Porque a pessoa jurídica lesada vai ter, muitas vezes, se estivermos diante de uma gestão séria e descomprometida com aquele ato de corrupção, elementos muito mais concretos para delimitar exatamente a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do comportamento, circunstâncias que muitas vezes o Ministério Público não tem até sobre o domínio do fato. Então, a gente tem aí, me parece, essas duas possibilidades, pelo menos, dentro da necessidade de manifestação. Beleza? Muito bem. Temos também ainda, dentro do contexto da ADI 7042 e 7043, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 17, que era um dispositivo que me parecia constitucional e eu não via maiores problemas, que era aquele que assegura o direito do agente público processado por improbidade, com base em um parecer jurídico que dizia, faça isso, pode fazer isso, isto não é ilegal, que ele fosse defendido pela advocacia pública, não pelo advogado que assinou o parecer necessariamente, mas pela advocacia pública. Mas o Supremo disse que, de fato, isto é inconstitucional, porque além dos aspectos formais de que trata sobre funcionamento da advocacia pública, isso seria uma norma de incidência somente no tocante à União, no tocante a estados e municípios, seria preciso de uma lei regulamentadora, certo? Então, haveria a possibilidade e não a obrigatoriedade
de defesa desde que existisse lei, tá, pessoal? A decisão fala em lei. Então, não adianta ter decreto do prefeito, qualquer ato normativo que não seja lei em sentido formal ou sentido material, tá bom? E aí, é até interessante porque este julgamento aqui, ele vai impactar na nova lei de licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021, que tem lá no artigo 10, se a memória não me falha, disposição similar, autorizando que o agente público seja defendido nas esferas civil, criminal e administrativa. Aqui na lei de improbidade, ele só fala na ação de improbidade. Lá na lei de licitações, ele fala nas 3 esferas. E há uma ADI também das associações vinculadas à advocacia pública, questionando exatamente a constitucionalidade. E onde há a mesma razão de decidir, me parece que haverá a mesma decisão. Não há por que o Supremo decidir de forma diversa se na improbidade o fez assim. Então, isso vai cair certamente lá na lei de licitações, para dizer que trata-se de uma autorização permissiva e não obrigatória, aplicável somente no âmbito da União, e que estados e municípios vão ter a possibilidade de fazer a sua regulamentação. Tá bom? Acho que o caminho é mais ou menos esse. Muito bem. Ainda na ADI 7042 e 7043, nós tivemos ali a declaração, vejam que aqui é meio trancado para a gente entender, a declaração de constitucionalidade de quê? Do parágrafo 14 do artigo 17. E o que é que diz o parágrafo 14 do artigo 17? Que vai exatamente dentro da sua pergunta, Eliel. Sem prejuízo da situação dos réus, a pessoa jurídica será intimada para, caso queira, intervir no processo. Esse dispositivo, declarado constitucional em sede de controle concentrado, traz a obrigação necessária de que a pessoa jurídica seja intimada para se manifestar não só da ação, mas também do acordo de não persecução, sobretudo naquelas hipóteses em que ainda não tenha havido manifestação. No caso que tenha havido manifestação, me parece que a manifestação pelo silêncio, a manifestação em especial pela defesa do ato impugnado, retira o interesse processual de, mais uma vez, chamá-lo a instigar. A não ser que, a despeito de termos uma manifestação processual formal nesse sentido, na marcha evolutiva temporal da ação, com a mudança da gestão, tenha havido uma nova manifestação, apontando ali uma retratação. A gente sabe que, às vezes, os interesses são muitos, né? Muitas vezes não confessáveis dentro do ponto de vista republicano. Tá bom? Beleza. E aí, declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 3º da 14.230, que dizia o quê? Que era aquele artigo que dava o prazo de 1 ano a contar da publicação da lei, para que o Ministério Público se manifestasse sobre o segmento ou não daquelas ações anteriores ajuizadas pela Fazenda Pública, dentro da lógica de que a Fazenda Pública não pode, então, MP, tu tem 1 ano aí para olhar o que é viável e o que não é viável, se você não se manifestar, o processo vai ser extinto, sem resolução do plenário. Então, isso aqui é inconstitucional, o Supremo, né, jogou lá como consequência. E, dentro desta mesma lógica, o Supremo disse que é constitucional o artigo 4º, inciso 10, não da lei de improbidade, tá? Mas da lei 14.230. E o que diz o artigo 10? O que diz?
o artigo 4º, inciso 10, lá da Lei 14.230, que estão revogados os seguintes dispositivos. Isso aqui, tá? Artigo 17, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10, 12 e 13. Até coloquei aí os dispositivos que foram retirados pela Lei 14.230 e que o Supremo disse, ok, poderiam ser retirados, está valendo. Beleza? Muito bem. E aí nós temos as ADIs 7236 e 7237, que tiveram somente, tá, pessoal, medida cautelar julgada pelo ministro Alexandre de Moraes. Finalzinho do ano, né, pessoal adora julgar coisas no final do ano, impressionante no recesso. 27 de dezembro de 2022, em que ele faz ali um juízo. E é interessante essa decisão. Por quê? As ações de controle têm o chamado efeito dúplice, e, portanto, a partir deste efeito dúplice, indeferida liminar, tem-se a presunção mais ainda reforçada de constitucionalidade daqueles dispositivos. Mas quando você lê a decisão, na parte dos indeferimentos, e aí depois vocês podem ler com calma, e pode ser só uma impressão minha equivocada, mas ele deixa muito claro que o indeferimento destas questões específicas, destes artigos específicos, são somente pela ausência de periculum in mora. Ele não fala de ausência de fumus boniuris. E quero eu estar certo, porque tem muitos absurdos aqui nesse ponto. Quem viver verá, né? Como diz a música, lá dos Engenheiros da Bahia. Quero crer que, ao julgar o mérito, o voto do ministro vai ser, em alguns pontos, favoráveis pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, porque nós temos situações aqui absurdas, mas agora, pelo menos por enquanto, os artigos 11 caput, incisos 1º e 2º foram revogados, artigo 12, incisos 1º, 2º, 3º, que diz respeito à mudança lá dos patamares sancionatórios, artigo 18A, parágrafo único 17, parágrafo 10, todos esses aqui são presumivelmente constitucionais, porque foi indeferida a medida cautelar. Nós tivemos, vou direto aqui para o 4, que é mais fácil de entender, a concessão parcial da medida cautelar no tocante ao artigo 23C. Eu fui o primeiro, sem sombra de dúvidas, a escrever sobre esse artigo, dizendo que era absurdamente inconstitucional, de uma imoralidade inquestionável, porque dava aos dirigentes partidários uma blindagem. A lei teve a ousadia de dizer, dirigente partidário, tu que recebe fundo público, lá do fundão eleitoral, tu pode dilapidar, malbaratar, desviar, que isso não é ato de improbidade. A lei diz, o desvio, a dilapidação, o malbaratamento dos recursos públicos recebidos pelos partidos políticos não configura ato de improbidade. A lei diz isso, lá no 23C. Aí bota, sendo punível nos termos da Lei 90/96. Sendo que a punição da Lei 90/96, a Lei de Partidos Políticos, é a obrigação de reparar o erário, uma aplicação da multazinha. E colide frontalmente com a exigência do artigo 37, parágrafo 4º, de que os atos de improbidade tenham ali aquele piso sancionatório mínimo previsto no 37, parágrafo 4º. Eu escrevi isso, depois o professor Rafael Oliveira escreveu também a reboque, vejam, da advocacia pública. Isso aqui é inconstitucional. Até o livro dele foi citado nesse ponto também. Então, constitucional e dizer, ok, você desviou o dinheiro do fundão, vai responder nos termos da legislação eleitoral, mas também vai responder por ato de improbidade administrativa. Tá certo? Esse é um ponto fundamental. E houve aí
o deferimento parcial de medida cautelar quanto a esses outros artigos aqui. Alguns até discordam, artigo 1º, parágrafo 8º, que era a vedação à improbidade por hermenêutica. Parece que é um dispositivo totalmente constitucional, que prestigia a boa-fé do gestor público. A questão do artigo 12, parágrafo 1º, aí sim, era extremamente imoral, e do parágrafo 10, que falava lá da perda do cargo, que a decisão condenatória só ia alcançar o cargo da mesma natureza do que tinha sido praticado anteriormente, salvo na hipótese do artigo 9º, totalmente sem sentido. Artigo 21, parágrafo 4º, falava da nova independência das instâncias, em que se criava uma situação surreal, anômala, em que o Supremo Tribunal Federal poderia ser obrigado a cumprir a determinação de um tribunal de justiça que absolvesse alguém criminalmente por prescrição, por ausência de provas. A gente vai estudar esse dispositivo, estou só fazendo aqui, né, a menção rapidamente, mas nós vamos estudá-los a miúde ao longo das aulas, mas só para saber que eles estão suspensos, todos eles realmente contestados desde o início aqui por mim, ao longo dos cursos e da obra. Muito bem. Temos ainda também fixação de tese na ADI 6649 e na ADPF 695, em que, né, como eu falei para vocês, analisou-se o decreto 10.046 de 2019 da Presidência da República, tendo sido foram fixadas várias teses, tá? Quem quiser ler depois, a ementa é interessante, quem estudar para concurso ou militar na área pública mesmo, defendendo o Estado, o município, porque ele fixa a hipótese de responsabilidade civil do Estado também, etc. Mas na parte da improbidade, que é o tópico 6 das teses, ele diz: a transgressão dolosa ao dever de publicidade, estabelecido no artigo 23, inciso 1º da LGPD, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará em responsabilização do agente estatal por ato de improbidade, nos termos do artigo 11, inciso 4º da Lei de Improbidade, sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas lá nos respectivos estatutos, tá bom? Então, esse é um ponto importantíssimo. Tivemos ainda, ali, na iminência do processo eleitoral, a DPF 1013, em que houve deferimento de medida cautelar e, posteriormente, mérito, em que se autorizou o transporte gratuito para que se viabilizasse o direito ao voto das pessoas mais pobres, e aí isso gerou uma celeuma muito grande, porque a legislação eleitoral trazia e continua trazendo, no artigo 73, parágrafo 10, uma vedação específica à distribuição gratuita de benesses no ano eleitoral, e os gestores estavam com medo. Mas eu vou ser processado por improbidade, o Ministério Público vai dizer que eu estava beneficiando só os meus correligionários, etc. E no julgado ficou dito expressamente o seguinte: reconhecido que os municípios podem, sem incorrer em qualquer forma de ilícito administrativo, civil, penal ou eleitoral, ou seja, tudo, promover política pública de transporte gratuito no dia das eleições, em caráter geral, ou seja, tem que ser mesmo para o público, sem direcionar só para os meus eleitores, e sem qualquer discriminação, como forma de garantir as condições materiais necessárias para o pleno exercício do sufrágio ativo por parte de todos os cidadãos. Nesse caso, as empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público municipal deverão atuar colaborativamente para garantir a efetividade da medida. Beleza? Então, é aqui uma decisão relevante, que os livros de direito administrativo de 2023 não estão citando já, pelos que eu vi, porque a matéria mais ali afeta
ao ano eleitoral, às decisões das eleições, mas que tem repercussão aqui na seara da improbidade. E aí temos, saindo do Supremo e entrando no STJ, a fixação de tese de recurso repetitivo no tema 1108. No tema 1108, findou-se um debate antigo da jurisprudência, e que eu me deparei muitas vezes na prática. Vejam, nós sabemos que a regra do concurso público ela é constitucional, artigo 37, inciso 2º, que o artigo 37, parágrafo 2º, culmina de nulidade absoluta qualquer contratação sem concurso público, e esta nulidade ela não está sujeita à preclusão temporal, pode ser questionada a qualquer tempo, jurisprudência pacificada do STJ. Vejam, pode ser questionada a qualquer tempo a contratação, a nulidade, não o ato de improbidade eventualmente ali existente. E dentro da lógica da contratação sem concurso público, a Constituição autoriza, lá no artigo 37, inciso 9, que sejam realizadas contratações temporárias para o atendimento de situações excepcionais. E aí, o desvirtuamento da prática fez com que o Supremo fixasse uma primeira tese de repercussão geral, que era a seguinte: leis municipais não podem, a despeito de regular o artigo 37, inciso 9, autorizar contratações temporárias para os cargos da rotina ordinária administrativa, para cargos cuja demanda é permanente. Então, aprovar uma lei dizendo que autoriza-se a contratação temporária de professor, da primeira série, da segunda série, da segunda, da terceira, ou seja, ordinariamente, do agente administrativo, dos auxiliares de serviços gerais, do auxiliar administrativo, do assessor jurídico. Isso faz parte do dia a dia. Não dá para dizer que uma situação é excepcional. Pode acontecer uma situação excepcional. Digamos que houve ali no tempo da Covid, que todo mundo morreu, ou que 80% dos cargos, que já eram poucos, os ocupantes morreram e vai ter uma solução de continuidade. Ok, contrata temporário enquanto faz o concurso. Mas o Supremo diz, essas hipóteses legais de contratação temporária, fora da excepcionalidade, são inconstitucionais. As leis são inconstitucionais. Pois bem, só que o Ministério Público, muitas vezes, ajuizava uma ação de improbidade, contestando a contratação, requerendo o controle difuso de constitucionalidade, requerendo a realização de concurso público, mas também imputando o ato de improbidade. E aí a defesa dos gestores, nesse ponto foi muito hábil, sempre dizia, mas espera lá, eu estou sendo processado porque eu estou cumprindo a lei, existe uma lei autorizando isso. E ficava, de fato, uma contradição em si mesmo, uma ação de improbidade em que você está processando um gestor que está cumprindo a lei. E eu sempre disse para os colegas, é um tiro errado, é murro em ponta de faca. Aqui nós temos que trabalhar na perspectiva da desconstituição das contratações, e você tem provas de conluio, você tem prova de má-fé, você tem prova da gestão de coalizão. Se você tiver, vá para cima que você consegue a condenação da improbidade. Mas a condenação tão somente porque havia a lei, o cara contratou com base na lei, não vai conseguir nunca. E foi exatamente isso que o tema 1108 fixou. O que diz lá o STJ, portanto, daqui para frente? A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8429, por estar ausente
o elemento subjetivo dolo necessário para a configuração do ato de improbidade, violador dos princípios da administração. Então, agora não tem mesmo mais qualquer discussão, não é improbidade administrativa. Beleza? Muito bem, pessoal. Esse é um ponto importantíssimo. Aqui, eu trouxe outras decisões que confirmam jurisprudência anterior, mas que eu fiz questão de trazer só a título histórico, não tem relevância sobre a nova lei de improbidade, que é o conflito de competência 174-764, que fala da questão da competência da Justiça Federal, que se dá não pelo objeto da lide, mas sim pela pessoa que figura. Não é o suposto interesse federal na ação de improbidade que autoriza a fixação da competência da Justiça Federal. Isso, interesse federal, atentar, lesar contra interesse federal, é critério de fixação da competência da Justiça Federal no campo criminal. No campo civil, no 102, no 109, fala-se, no inciso 1º, das pessoas que ajuizam a ação. Se aquelas pessoas são de direito público da União, beleza? Competência da Justiça Federal, beleza? E aí, no julgado, ele reitera as decisões anteriores e diz: em síntese, é possível afirmar que a competência civil da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1º, seja como autora, ré, assistente ou oponente, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. Beleza? Muito bem. Temos aqui o julgamento também no embargos, no recurso especial 102.585, em que a primeira seção, que é quem uniformiza as matérias de direito público lá no STJ, fixou o entendimento de que é possível o ANPC a qualquer momento, inclusive em fase recursal, especialmente após a Lei 14.230 de 2021. Beleza? E aí temos as diversas jurisprudências em tese, como eu disse, publicadas em 2022. Vejam aqui, fevereiro de 2022. Depois nós temos uma de março, 11 de março de 2022. E também outra de 25 de março de 2022, que nós vamos trabalhá-las, a compatibilidade delas ou não nas aulas vindouras, tá bom? Mas, Igor, e aí, gostei, onde é que eu trabalho o estudo disso? Vejam, meus amigos, a gente trabalhou essa matéria na nova lei, num livro que vai sair ainda agora, segunda edição, vai ser até prefaciado pelo ministro Edson Fachin, mas essa parte de hoje nós trabalhamos aqui já no Manual de Jurisprudência Comentada, esse lançamento de 2023, na segunda edição, lá pela editora Mizuno, que todos vocês aqui do curso têm um desconto ali, um pouquinho a mais do site, um cupom de desconto especial para quem é aluno da Mizuno, tá bom? E aí depois eu vou colocar no grupo para vocês, porque para usar esse cupom, eles têm que fazer batimento do CPF ou do e-mail, que é para exatamente não sair distribuição aleatória de cupom. Nesse livro a gente estuda todos os precedentes relevantes de 15 disciplinas. Então, súmulas, vinculantes ou não, tese de repercussão geral, tese de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, jurisprudência em teses, teses fixadas em ADI ou ADPF, no âmbito de direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito anticorrupção, direito licitatório. Nós comentamos todas as súmulas do TCU
à luz da nova lei de licitações, fazendo o juízo de compatibilidade ou não. Processo civil, direito civil, processo coletivo, processo penal, direito penal, execução penal, legislação penal extravagante, direito do trabalho e processo do trabalho. Se você quer o estudo sistematizado dos precedentes dessa disciplina, dentro da perspectiva teórica e prática, como eu faço aqui, ou como eu fiz aqui ao longo da aula, eu recomendo muito esse livro, tá bom? É um livro fantástico. Não é porque eu coordeno e sou autor, mas o feedback que nós recebemos ao longo de 2022 nos fez exatamente acrescentar as súmulas do TST e do TCU nesse ano, beleza? E aí temos os e-books, esses aqui vocês já tiveram acesso à retrospectiva e tem todo o material da aula de hoje, beleza? Então, meus amigos, minhas amigas, agradeço a atenção de todos. Abro aqui para saber se existe alguma colocação ou se podemos encerrar. Beleza. 9h30, quer todo mundo descansar. Eu também. Então, pessoal, boa noite. Vamos mantendo aí diálogo, conversa no grupo. Eu liberei as mensagens para que vocês possam interagir, fazer alguma pergunta, algo do gênero, e a gente vai avançando na matéria, tá bom? Um abraço, boa noite, tudo de bom.